Tudo começou em maio de 2015. Quem me acompanha sabe que eu amo criança e sempre desejei ser mãe. Infelizmente, não me sentia segura no meu primeiro casamento e então fiquei adiando, até que comecei a achar que estava ficando velha. Então, decidi congelar meus óvulos. Dessa forma, a idade não seria um problema quando chegasse a hora certa de engravidar. Marquei uma consulta com a médica que me indicaram e posso falar com toda certeza que se não fosse a doutora Natália, eu não estaria gravando esse vídeo agora. Sabem quando um anjo entra em nossa vida? Foi exatamente assim que me senti desde o primeiro momento que a vi. Cheguei no consultório um pouco apreensiva, porque na família árabe não é muito comum uma mulher congelar óvulos. Porém, quando comecei a conversar com a doutora Natália, me senti muito à vontade e acabei contando tudo o que podia e não podia. Ela ouviu com muita atenção e, como eu era jovem, ficou entusiasmada com a ideia de congelar. Para não perdermos tempo, fizemos um exame ali mesmo, na própria clínica. Aí o semblante dela foi mudando enquanto ela fazia o exame. Ela ficava olhando, não falava nada, porque ela sempre é muito discreta, então ela não disse nada, até para não me deixar apreensiva, mas não estava com a cara boa, eu sabia que tinha alguma coisa errada. E aí ela chamou a gente para voltar para o consultório dela e lá ela falou, olha, fica tranquila, a gente não tem certeza de nada, mas pode ser um ciclo irregular, mas você tem apenas 4 óvulos. Nesse ciclo você tem apenas 4 óvulos, o que é muito pouco para uma pessoa da sua idade. O mínimo que você tinha que ter seria 12. Então me lembrei de um exame que tinha feito aos 27 anos, aqueles que fazemos nos pré-nupciais, e o número 22 me veio à cabeça. Como em 5 anos eu poderia cair de 22 óvulos em um ciclo para 4. E assim, não é que com 4 óvulos você não pode engravidar. Você pode, claro, você só precisa de um para engravidar. Mas você diminui suas chances de engravidar potencialmente. A doutora Natália disse para ficar tranquila, que não tínhamos certeza de nada, e pediu um exame que nos daria uma resposta. No dia seguinte, fiz o exame anti-mülleriano e o resultado levou alguns dias para sair. No almoço com meus pais, desabei. Frustração e raiva de mim mesma por ter esperado tanto tempo para ser mãe. E, gente, fiquei com muita raiva. A raiva minha de ter esperado tanto tempo para resolver engravidar e agora eu nessa situação. Como assim? De repente, eu que queria 6 filhos, não ia conseguir talvez nem ter um? Então é desesperador, né? Seu mundo cai. Mas também, como eu podia imaginar que aos 32 teria a quantidade de óvulos de uma mulher de 43 anos? Essas coisas ninguém fala pra gente. Então me prometi que quando engravidasse, ia contar minha história como um alerta para as outras mulheres. Quando saiu o resultado, meu coração quase parou. Doutora Natália me explicou que eu realmente tinha uma baixa reserva ovariana. Meu potinho estava quase no final. E isso não é comum, mas não tem como explicar. Pode ser fator de estresse, alimentação, várias coisas que vão fazendo com que os óvulos se acabem, digamos assim. E aí, quanto menos o ovário tira para aquele ciclo, quer dizer que tem menos. Então, assim, a natureza é sábia. Porque ela não vai tirar 22 se você já tá com o potinho vazio. Ainda tem 22? Tem, mas ela vai tirar 4. Porque aí, tirando menos, ela garante que a vida útil do seu ovário seja mais longa. Então, ela tira menos para aumentar o tempo que você teria para conseguir ter um filho. A Natália me explicou que poderia fazer inseminação ou fertilização in vitro, fosse com um parceiro fixo ou um doador. Eu tinha que decidir o mais rápido possível, porque a cada dia ficaria ainda mais difícil de engravidar. Cheguei em casa arrasada. Não sei nem como o Wellington conseguiu me entender do tanto que eu chorava. Eu não podia colocar essa pressão sobre ele. E eu disse a ele que eu não queria essa pressão sobre ele, que por ser uma coisa que eu tinha que fazer, eu ia ter esse filho. E assim como ele tinha um filho que não era meu, eu teria um filho que não era dele. E ele riu. Falou, você tá falando sério? Banco de esperma? Aí eu chorando. Aí ele riu na hora. Ele falou, claro que não. Esse filho não vai ser seu. Esse filho vai ser nosso. Essa chance não existia, né, amor? Não ia deixar você fazer um filho sozinha. Não ia ser banco de esperma? Nunca. Aí eu acho que foi aí que mudou pra mim, assim.
Daí a gente começou a vida de casal, né? É muito importante. Não consigo imaginar, gente, alguém viver uma situação como essa sem ter um parceiro do lado. E foi muito bom encontrar um homem, assim, que queria dividir a vida comigo, ser pai dos meus filhos. Não foi sacrifício nenhum fazer isso. Delícia. Combinamos de ir na doutora Natália juntos, para que ela pudesse nos apresentar as opções e ele entender melhor a situação. Fomos lá 2 dias depois e ela, com toda a paciência que só ela tem, explicou absolutamente tudo sobre coito programado, inseminação e fertilização in vitro. Então ela pediu os exames dele também e nisso a gente foi para Miami comemorar o Dia dos Namorados. A gente já estava com a viagem marcada e eu lembro que foi difícil, mas tinha que abstrair, né? Aquela coisa toda na cabeça, tentando fingir que estava tudo bem, que a gente estava indo namorar lá em Miami. E aí, o que você me deu de Dia dos Namorados? Não é fácil dar presente, né? Mas relativamente esse foi fácil, porque eu queria te dar uma coisa que representasse um momento que a gente estava passando, a expectativa que a gente estava naqueles tempos, e eu te dei uma correntinha, um pingentezinho de uma menininha. De uma menina, né, amor? Que quando eu fui comprar, inclusive, a vendedora perguntou se era uma pingente de menino ou de menino. Aí eu escolhi o da menina e acho que a Maria ouviu. Você já tava chamando ela, amor? Acho que já. Eu lembro que eu te perguntei assim, mas vai, e se for menino? Aí eu te dava outra. Se eu te dou outra. Muito lindo. Agora, mais lindo que ele era o cartão. Que falava... O que estava escrito no cartão? Que era pra eu ter certeza que você queria ser pai dos meus filhos. E foi tão importante pra mim esse momento. Acho que foi um marco, assim, a certeza que você... Eu já sabia, mas a certeza que você era o homem da minha vida. Porém, logo na volta, mais uma surpresa ruim. O exame do Wellington mostrou resultado muito abaixo do normal. Para um homem conseguir engravidar uma mulher, ele precisa de no mínimo 15 milhões de espermatozoides. E isso para ter uma chance mínima de conseguir engravidar. E o exame dele tinha 1 milhão só. Então, assim, a possibilidade era... A Natália sempre disse, eu não vou dizer que é 0, porque sempre existe um milagre de Deus. A doutora Natália disse que para o exame do Wellington normalizar, demoraria de 6 meses a 1 ano. Tipo assim, a pessoa que quis embarcar nessa história comigo, falava pra ele, não, então beleza. Falou, valeu pra você, eu vou ali me resolver sozinha no banco de esperma. Não tinha como. Ele tava comigo nessa e eu tinha que estar com ele. E então eu tinha que esperar. Só que o problema é que eu não tinha tempo. Ele precisava de tempo para reverter a situação dele e eu não tinha tempo a perder. Então começou a ficar aquele desespero, porque os dois em tempos diferentes, tendo que se encontrar em algum momento e com muita dificuldade de conseguir engravidar. No mês de agosto, combinamos que tentaríamos mais uma vez o coito programado. E se a contagem de espermatozoides continuasse ruim, iríamos fazer fertilização in vitro. Em setembro, mais uma frustração. A contagem do Wellington, que já era de 1 milhão, agora era quase 0. Daí a gente combinou que ia começar as fertilizações in vitro. E aí a gente começou o processo da fertilização in vitro e começaram as injeções de hormônio e começou o ganho de peso e eu comecei a engordar e começou o mau humor e começou o estresse e o choro desesperadamente porque você fica muito triste. É hormônio, né? E é muita coisa na nossa cabeça, você já tá dificuldade de engravidar, você já tá sofrendo aquela pressão com hormônio, você já tá se sentindo feia, gorda e você vai ficando louca. É desesperador, é horrível essa sensação. Então, graças a Deus que eu tinha minhas viagens de trabalho. Graças a Deus eu ia para São Paulo, eu ia para Minas, eu ia para fora do Brasil, eu ia para outros lugares, eu ia para São Paulo Fashion Week, eu ia para a Semana de Moda de Milão, para poder distrair, porque senão eu ia ficar maluca. E nisso tudo ela tinha me mandado parar de fumar. Não podia mais fazer exercício também, porque os hormônios aumentam o tamanho do ovário e ele pode dar um nó e complicar e ter que fazer cirurgia. Então não podia fazer exercício, não podia fazer dieta, não podia fazer tratamento estético, não pode fazer nada. Tudo para aumentar as minhas chances.
E no meu primeiro ciclo de injeções de hormônios, mais uma frustração. A quantidade de folículos foi mínima e a doutora Natália desaconselhou a coleta. Lembro de todo o apoio e da força que meus pais me deram. Por vezes, ia para a casa deles só para chorar. Só pensava que eles já tinham passado dos 70 e eu ainda não tinha dado o neto para eles. A gente combinou de voltar ao tratamento. Dia 3 de novembro a gente faria a próxima captação, né? De acordo com o meu ciclo. E aí começou mais um... Não, antes disso o Wellington fez um exame e o exame dele tinha melhorado só um pouquinho. Então começou mais um ciclo de injeções pra gente poder fazer a fertilização e no final de outubro, pra gente poder captar no começo de novembro. Aí a Natália me indicou uma pessoa que pra ela podia ajudar muito, que era uma acupunturista chamada Érica Neri, que é uma pessoa muito conhecida aqui e ela cuida dessa parte de infertilidade. Então ela já tinha cuidado de vários pacientes da Natália que tinham problema para engravidar, com endometriose, com, enfim, baixa reserva de óvulos e outras coisas que a Érica tinha conseguido dar um jeito. Então a Natália me aconselhou que fosse lá, marcasse um horário, conhecesse ela e fizesse uma sessão. Óbvio que você fica meio assim, porque a acupuntura, né? Eu sou meio cética, não sei. Alguém fala, você vai resolver seu problema para engravidar na acupuntura? Difícil de acreditar. Mas eu marquei com a Érica e fui, ainda cética, até o momento que eu conheci ela. Sim, uma pessoa extremamente carinhosa, atenciosa, me atendia 10 horas da noite, você ligava a qualquer hora, porque a Natália assim, tem que fazer amanhã, eu preciso da Érica hoje. Aí ligava a Érica, eu preciso que você me atenda hoje, não tinha horário. Ela então vem 9h40, vou te atender 9h40, encaixava a hora que fosse, com um sorriso no rosto, assim, uma pessoa fantástica, maravilhosa. Esse foi o segundo anjo que entrou na minha vida. Eu falo até hoje que se não fosse nem a Natália ou a Érica, eu não estaria aqui com a Maria na barriga. Magicamente, tive um ciclo atípico com 12 óvulos. E com as injeções e a acupuntura, 6 ficaram grandes o suficiente para serem coletados. Combinamos que se a Natália conseguisse coletar 5 ou mais óvulos, já tentaríamos a fertilização. A gente deixou acertado, porque ela já queria combinar desde antes, para eu poder saber, para não ficar frustrada depois. Então a gente combinou que mais de 5 óvulos a gente faria a fertilização naquele ciclo. E menos de 5 a gente congelaria para usar num próximo ciclo. A gente combinou isso porque... primeiro, não justifica você fazer um procedimento caro sem ter uma quantidade de óvulos mínima e também para não jogar fora. De repente, um embrião bom que você poderia, que ele poderia vingar numa próxima vez e você utilizar ele numa chance menor. Então, sempre ela gosta desse número mínimo e a gente combinou assim. Eu entrei em cirurgia, era domingo, porque é um procedimento cirúrgico mesmo. Entrei super esperançosa, falei, vão tirar os 6, estavam enormes, o tamanho que era para coletar. Aí mais um banho de água fria. Quando eu acordei da anestesia, só tinha conseguido captar 3. Como assim? Um ciclo de 12 super atípico, que 6 eram estimulados, a gente só consegue tirar 3? Aí eu fiquei muito frustrada, muito frustrada. Já tava com hormônio na cabeça, estressada, saindo de cirurgia, aquele negócio... Ai, gente, a palavra é frustração, não tem outra palavra. E aí fiquei muito triste, mas graças a Deus tinha na sequência minha viagem pra Tailândia, que o Wellington tinha me dado de presente de aniversário e assim, era tudo que a gente precisava naquele momento, até pra conseguir desestressar, porque você fica vivendo aquele problema 24 horas por dia, né? Você conversa com seu parceiro sobre aquilo, você chegava na casa dos meus pais, era essa conversa... Era médica, era exame, e então assim, eu precisava sair dessa bola. Então, uma lua de mel necessária. E foi a melhor coisa que a gente fez, foi pra Tailândia. O problema? Minha menstruação adiantou na viagem por causa da captação e desceu ainda na Tailândia. Por isso, perdemos o dia de começar um novo ciclo de injeções. A primeira ecografia tinha que ser feita no segundo dia. Ou seja, nossa única possibilidade para dezembro, coito programado de novo. Continuei o tratamento com a Érica e me sentia a cada sessão de acupuntura mais segura e menos ansiosa.
o exame do Wellington tinha finalmente, 6 meses depois, normalizado e dado um salto para 50 milhões de espermatozoides. Em janeiro, a Natália, pela primeira vez, falou que inseminação era uma opção e que a gente podia agora tentar dessa forma, que não era uma opção antes, porque com o exame dele, com pouco espermatozoide, não tinha, a inseminação não poderia ser uma possibilidade, mas que agora que o exame dele tinha normalizado, a gente podia tentar. Então a inseminação, que era uma coisa que menos custosa e menos difícil, tinha se tornado finalmente uma possibilidade. A Natália me pediu uma histerosalpingografia. E eu nunca tinha escutado falar, né? Esse nome é horroroso, nunca tinha ouvido falar nele. E juro, gente, cara, devia ser proibido. Porque foi, acho que a coisa mais difícil que eu já fiz na minha vida. Eu nunca senti tanta dor. Tanta dor. É desumano. Chega a ser, assim, um exame meio primitivo. Que ninguém no mundo tinha que fazer, sério, porque eu passei um dia inteiro envergada de dor e 2 dias sangrando, porque é surreal. Ele joga um contraste assim nas trompas para ver se existe algum lugarzinho que está entupido, se tem alguma obstrução que esteja causando a infertilidade, a dificuldade de engravidar. E em pessoas, tem um lado bom, né? Você sofre pra caramba, mas em pessoas, como aconteceu comigo, não sei se é por causa disso, mas aconteceu. Em pessoas que não têm obstruções ou não têm grandes problemas, ele dá uma limpada nas trompas. Então, muita gente que faz esse exame acaba engravidando no próximo ciclo. E foi o que aconteceu comigo, por coincidência ou não, mas foi o que aconteceu com a gente. E aí a Natália não quis que eu fizesse o ciclo direto depois do exame por causa do contraste, então a gente tomou anticoncepcional e jogou um pouquinho mais pra frente o próximo ciclo. A data de tomar os hormônios, as injeções, porque a inseminação você também toma injeção. A data das injeções batiam com a minha viagem pra Semana de Moda Internacional. E eu tinha que escolher se eu ia ou não ia. Então, eu conversei muito com o Wellington e a gente descobriu, sei lá, a gente resolveu juntos que era a melhor coisa que eu podia fazer, porque ir para Milão ia ser um desafogamento para mim também, um momento para desestressar e trabalho, pensar em outra coisa. Então a gente resolveu que seria bom para mim se eu fosse para Milão fazer a Semana de Moda de Milão, e aí eu tomaria as injeções lá na viagem e quando eu voltasse a gente faria a inseminação. Num dia depois que eu chegasse, a gente já faria a inseminação. Graças a Deus, tenho no meu trabalho pessoas maravilhosas que me apoiaram desde o primeiro momento que contei do problema. Alice, Carol, Lala e Helena. Cada carinho, cada ajuda e atenção ao longo desse ano tão desafiador foram muito importantes. Dividi o quarto com a Helena, que quase todas as noites segurava a minha mão nos momentos de injeção. E, gente, cheguei a tomar a injeção dentro do avião. Aquela turbulência, assim, e eu com a injeção. Muito louco. No dia que eu cheguei, aí eu fui direto pra Natália. Saí do aeroporto de Brasília direto pra Natália. Nem passei em casa e fui pra lá toda feliz, achando que tinha estimulado, né? Tinha passado esses dias na Itália, Milão, minha cidade que eu amo, que eu já morei lá. Então que ia estar tudo bem, que tinha sido incrível. Cheguei aqui, só tinha estimulado um ovo. Eu falei, cara, não é possível. E além de só ter estimulado um óvulo, o endométrio ainda estava fino. Ou seja, a Natália achava que não era bom inseminar. Eu falei, quer saber? Não vou mais aceitar, chega! Toda hora era um banho de água fria, toda hora era uma novidade, toda hora era uma coisa que tinha acontecido e que mudava os planos. Eu falei, quer saber? Vou fazer. Com um óvulo só e o endométrio, a Érica vai dar um jeito. Eu não quero saber, a gente vai tentar essa inseminação, vai custar dinheiro, não quero, não vou pular mais um ciclo. E daí, já do consultório da Natália, eu já liguei pra secretária da Érica, que também é um amor. Ela já marcou uma sessão pra mim, assim, encaixou à noite, depois encaixou no outro... Era aniversário da minha sogra à noite, eu saí no meio do jantar da minha sogra, tipo 9h30 da noite, pra ir na Érica fazer sessão. No outro dia de manhã, outra sessão. E aí, em 2 sessões de acupuntura, a Érica conseguiu engrossar meu endométrio de 5 para 7,5, que era mais que suficiente para a gente poder inseminar.
Agora só tinha um óvulo e a possibilidade de um óvulo estimulado, né? Então a possibilidade de engravidar era muito menor. Geralmente se insemina com 2 ou 3 óvulos, né? Que era o que a gente queria. Mas eu não tava nem aí. A gente ia fazer de qualquer jeito. Combinamos no dia seguinte, exatamente. Era o dia seguinte, já seria a inseminação. Aí o Wellington foi antes pra clínica. Chegou lá, fez a parte dele. Eu cheguei um pouquinho depois. E já entrei assim... Não sei, diferente. Não sei explicar. Desse processo todo que tinha sido tão cansativo e as coisas iam acontecendo e me frustrando e sofrendo. E eu acho que nesse dia eu fui diferente. Eu fui... Já que era pra fazer, eu tava botando vamos e vai ser diferente, vai dar certo. Eu lembro que eu deitei na cama, na maca dela pra fazer a inseminação. O Wellington tava aqui atrás, eu apertei a mão dele assim. Tinha certeza que ia dar certo. Muito louco falar isso, mas eu tinha. E aí a gente fez a inseminação, foi super rápido, assim, durou 10 minutos. Não doeu nada, foi tranquilíssimo. E aí você tem que ficar lá um tempo depois, porque você tem que ficar na posição deitada. E eu lembro que a Natália ia viajar, ela ia tirar férias, e ela ia ficar 15 dias fora. E aí eu comecei a chorar, assim, mas era um choro diferente, era um choro de gratidão. De gratidão por ter encontrado ela, por ter encontrado o Wellington na minha vida, por estar com uma pessoa tão bacana. Gratidão pelos pais maravilhosos que eu tenho. Gratidão pelas minhas amigas e que sabiam do problema, que tinham segurado minha mão esse tempo todo. Gratidão da vida, de ter condições financeiras, de poder resolver e de ir atrás e ter descoberto esse problema a tempo. Então eu tava muito grata, assim, a sensação era essa. E aí eu chorei, aí a Nath falou, não chora, eu quero daqui a 15 dias, porque você tem que esperar 15 dias pra fazer o exame. Eu quero daqui a 15 dias ter uma ótima notícia. Aí ela saiu, eu fiquei lá dentro com o Wellington mais um tempo que tinha que ficar, e a gente foi. No dia seguinte fui pra Érica, porque a gente faz, depois da inseminação, algumas sessões de acupuntura pra garantir o fluxo sanguíneo, pro embrião fixar e tal. E aí a Érica falou, como ela sempre perguntava, tá ansiosa? E eu sempre falava que tava. E nesse dia eu falei, não. Ela, não? Eu falei, não. Tô tranquila. Eu sei que eu engravidei. Tava tranquila e passei as 2 semanas que tinha que esperar. Tive certeza mesmo no dia que eu comi um palmito. E esse palmito deu gosto de vencido. E eu amo palmito. Falei, gente, tá muito esquisito. Aí falei pro Wellington comer, ele falou que tava ótimo. Aí no dia seguinte eu de novo comi outro palmito. De novo com gosto de vencido. Falei, tá muito estranho, acho que eu tô grávida. E aí tinha que esperar o dia X pra fazer o beta, né? Não podia fazer antes. E eu, tá, tudo bem, tem que esperar. Aí sabe aquela ansiedade de ter o dia de exame? Então, eu não tive essa ansiedade. No dia do exame eu acordei normal, as meninas mandando mensagem. Você já fez o exame? Você já fez o exame? Não tinha feito. Calma, gente, fica tranquilo. O Wellington vai chegar do trabalho, vai me pegar, a gente vai lá. Aí o exame demora 2 horas pra ficar pronto. Então eu fui logo antes do almoço na casa da minha sogra. Fizemos o exame, fomos pra casa da minha sogra almoçar, terminou o almoço, a gente sentou no sofá, como a gente sempre faz. E minha sogra subiu. Aí eu brinquei assim, falei, amor, será que esse exame já saiu? Será que a gente já sabe aí? Aí tirou o celular da minha mão na hora, assim, falou, eu que vou ver. E aí pegou meu telefone, ficou olhando pro meu celular, entrou no aplicativo. Aí ficou meio branco, assim, uns 10 segundos. Aí olhou pra mim e falou, amor, você não tá grávida não. Você tá muito grávida. Aí foi essa sensação agora, tipo, esse alívio, essa coisa que eu não sei nem explicar. E aí a gente se abraçou e chorou. E aí minha sogra ia descer e ela não podia me ver chorando. Aí a gente saiu fugido da casa da minha sogra pra ela não ver, senão ela não ia entender nada, porque ela não sabia. E eu não tinha falado que eu não queria falar, eu não tinha falado pra não criar expectativa em ninguém, senão fica todo mundo te perguntando e vai criando aquela coisa e as pessoas, né? Então eu não queria que as pessoas soubessem pra não aumentar isso. Então ela não ia entender nada, eu tinha que fugir. Aí a gente fugiu eu chorando dentro do carro. Aí eu mandei mensagem pra Natália, aí ela ligou toda emocionada que a gente tinha conseguido. Aí eu até brinquei, falei pra ela que esse neném tinha sido feito a 3.
porque sem ela a gente não estaria com a Maria na barriga. E foi muito, nossa, foi muito especial. Foi assim, foi um momento de entrega. Eu acho que um momento que eu senti que agora eu era de outra pessoa e que eu tinha um ser muito especial, tinha me escolhido para ser mãe e para acompanhar os passos dela e tudo que ela precisar daqui para frente, e alguém que eu só quero que seja muito feliz. E é uma bênção poder dizer hoje que eu tô grávida, esperando minha primeira filha, e é um momento muito mágico que a gente tá vivendo. Tchau pra câmera. Oh, meu Deus! Ela deu tchau, ó. Peraí, vocês ficam mexendo, eu preciso cortar, peraí. Vai, já! Levanta! Bate, vai! Ó meu carocinho, gente, oiê! Não tá muito fofa essa barriga? Feliz Dia das Mães.